Olá, como estão vocês? Tudo bem? Dando continuidade ao nosso olhar sistêmico para a prática da alienação parental, quero abordar uma outra possibilidade. E essas possibilidades que eu venho abordando, elas partem de casos reais que eu atendi na minha advocacia da vara de família, que vem acontecendo há mais de 20 anos. Então, vamos olhar, utilizando os nossos bonecos e outros recursos muito importantes. Nós sabemos, e isso vocês já podem auxiliar o cliente de vocês a expandir essa consciência, que todo ser humano, ele parte de uma união de cromossomos. Então, nós temos aqui o cromossomo do pai e da mãe, né? Onde XY é o pai, porque é um menino, e XX a mãe, porque é uma menina. E no caso da nossa criança aqui, vamos falar de um outro menino. Então, colocamos aqui. Vamos representacionar. Nós temos aqui no caso a mãe, o pai, a mãe e a criança. Ok? Vamos imaginar aqui que este pai entra numa postura de alienador. Então, este pai impede ou dificulta a convivência do filho com a mãe, ou até executa uma campanha desqualificatória, como diz a própria lei da alienação parental. Do que se trata aqui? Em relação a que esse pai não vê a mãe como um elemento do sistema familiar que traz segurança para o filho, ou não reconhece nessa mãe a sua grandeza. Algo acontece ou no sistema familiar do pai ou no sistema familiar da mãe, onde essa criança não está tendo o direito de conviver de forma saudável e harmoniosa com aqueles que lhe deram a vida. Então, talvez nós possamos trazer para essa configuração o pai e a mãe da mãe, que são os avós maternos, e o pai e a mãe do pai, que são os avós paternos. Vamos imaginar que através de perguntas, através de uma entrevista, fazendo um genograma desse sistema familiar, nós descobrimos que esta mãe tem uma relação muito difícil com a própria mãe. Que essa mãe sofre de algum transtorno, por exemplo, tem depressão, então esta mãe aqui também tem depressão, e algo aconteceu aqui muito grave, onde essa mulher não tem força para seguir a própria vida, se sente fraca, não tomou da sua mãe o suficiente para estar no mundo de forma equilibrada. Mas ela cresce, foi uma criança que cresceu e se tornou adulta e teve um filho. Mas a vida desta mulher está em perigo. Essa mulher tem uma depressão profunda, tem um desejo interno de fazer algo de mal contra si mesmo, e esse pai sente essa energia, ou ele sente essa situação, ele percebe que algo não vai bem nessa mãe e que com essa criança a mãe tem sim o seu direito de convivência, mas a criança está em perigo. Então o pai começa uma campanha para que o filho fique protegido atrás de si. Então ele olha para essa mulher, vê perigo e faz algo para que essa criança, olha só, uau, caiu. Essa criança fique protegida dentro desse sistema familiar, onde aqui existe um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança. A intenção desse pai, aparentemente, parece ser de um alienador.
A intenção desse pai, aparentemente, no processo, pode parecer de quem não olha e não reconhece a grandeza dessa mãe. Mas quando nós fazemos um atendimento sistêmico, através das perguntas, e a partir das respostas que obtivemos de todos os elementos envolvidos, quando isso é possível, nós talvez descobrimos que, na verdade, esse pai, de uma forma cega, de uma forma inconsciente, faz movimentos, sim, antijurídicos, faz movimentos, sim, que parecem não ser adequados, mas no fundo, a verdadeira intenção, a justa razão desse comportamento é o amor e o cuidado deste pai em relação a esta criança. Porque ele não sabe como resolver essa situação. O que ele não quer é que esta situação se repita com seu filho. E inconscientemente ele faz algo para que o filho se afaste desse sistema familiar. E aqui essa criança se sente segura e está protegida. Então, o olhar sistêmico traz possibilidades. A partir desse olhar, nós podemos expandir a nossa consciência e, quem sabe, não fazer julgamentos em relação a quem é bom e quem é ruim, porque não é disso que se trata. Mesmo porque, digamos que nós tenhamos então uma sentença onde este pai, então, é afastado do filho por conta de uma sentença declaratória da alienação parental. E essa criança é colocada aos cuidados da mãe. Nós temos um novo vínculo interrompido, onde essa criança, que não entende essa decisão judicial, porque ela quer o pai, é obrigada a excluir o pai, é obrigada a se afastar do seu pai. E aqui com a mãe, pelo que a gente vê, ele está em perigo. Então essa criança, no fundo, não tem nem a mãe e nem o pai. E assim, talvez essa criança, um dia adulta, volte a repetir, por lealdade ao seu sistema familiar, os mesmos conflitos que existiram na sua família de origem. Então é isso, pessoal. O olhar sistêmico, as práticas sistêmicas, elas auxiliam a possibilidade do cliente, do advogado, do juiz, dos demais serventuários da justiça poderem ter talvez um outro olhar sobre o conflito. E quem sabe entender, compreender a justa razão pela qual o conflito existe. O conflito está a serviço de algo. O conflito está a serviço de quem? O conflito está a serviço para quem? É disso que se trata. Nós entendermos em relação a que faz sentido um pai ou uma mãe se comportar de forma alienante em relação ao seu filho, sabendo internamente que todo ser humano provém de um pai e de uma mãe, que todo ser humano precisa do pai e da mãe. Então não faz sentido um pai ou uma mãe manipular um processo, construir uma história para afastar o seu filho do outro genitor. Não faz sentido. Então, em relação a que esse conflito está dentro desse sistema familiar. E é isso que nós tentamos buscar com as práticas sistêmicas. Até o próximo vídeo, onde nós abordaremos novamente mais uma situação relacionada à alienação parental. Não esquece de curtir e, se gostou desse vídeo, compartilhe. Assim você me ajuda a continuar gravando esses vídeos e tirar esse tempo para essa missão, e eu digo missão, de uma advocacia um pouco mais humanizada. Beijo grande!